Então vamos entender o regramento agora da responsabilidade civil pelo fato, ou seja, reparação por danos ao consumidor. Primeiro, quando a gente fala dos responsáveis passivos, dos legitimados passivos, quem que o consumidor vai acionar em caso de fato do produto ou do serviço? Vamos lá, temos que fazer algumas distinções. Primeiro, se eu estiver falando de fato do serviço, que está previsto lá no artigo 14, ou seja, defeito na prestação de um serviço, vocês vão ver que o artigo 14 usa a expressão fornecedor. Então, igual lá no caso do vício, no artigo 18 e no artigo 20, respondem por fatos do serviço todos os fornecedores envolvidos ali naquela prestação de serviço, toda a cadeia de fornecedores. Então, o prestador de serviço, aquele que está lá na ponta, ele é responsável solidário com os fabricantes dos produtos que ele usa. Então, imagina um salão de beleza onde o consumidor sofre ali uma grave infecção no couro cabeludo em decorrência de uma tinta que a cabeleireira usou. A cabeleireira responderá de forma objetiva pelo prejuízo sofrido pelo consumidor, por danos morais, por tratamentos médicos que ele teve que fazer e tudo mais. Mesmo não tendo sido ela diretamente quem causou o problema, mas sim o produto que ela usou que gerou uma reação de alergia, ela responderá. Então, o prestador de serviços responde de forma objetiva por problemas que o produto que ele usa apresente. Por isso que quando acontece um acidente aéreo, quem responde é a companhia aérea perante os passageiros e as famílias, os familiares dos passageiros. Pouco importa se o avião caiu por um problema de fabricação, né? Porque o fabricante fez algo errado. Quem vai responder é o prestador, é a companhia aérea. E depois que ele indenizou os consumidores e seus familiares, ele se ressarce do fabricante se ele provar que a culpa foi de alguma peça do avião. Então, o prestador de serviço responde objetivamente pelos produtos que emprega na prestação do seu serviço. Então, a responsabilidade pelo fato do serviço, prevista no artigo 14, ela é solidária de toda a cadeia de fornecedores. Todavia, a responsabilidade pelo fato do produto, que está prevista no artigo 12 do Código de Defesa do Consumidor, é diferente. Se você pegar aí o artigo 12, você vai ver que o legislador não usa a expressão fornecedor. Leia aí, você vai ver que ele enumera o construtor, o fabricante, o importador. E, de propósito, ele deixa de fora dessa enunciação um sujeito. Quem que é? O comerciante, aquele que está na ponta da cadeia de fornecimento. Então, na responsabilidade civil pelo fato do produto, responde toda a cadeia de fornecedores solidariamente, menos o comerciante. O comerciante, em princípio, não responde pelo fato do produto. Ele foi deixado de fora de propósito pelo legislador. Talvez por um lobby do comércio, na época em que o CDC foi feito, mas o importante é você saber que o comerciante foi deixado de fora. Então, embora pelo fato do produto, pelo fato do serviço, toda a cadeia de fornecedores responda solidariamente, pelo fato do produto, não responde o comerciante. Respondem todos os outros, fabricante, construtor, produtor, mas o comerciante ele é deixado de fora desta responsabilidade solidária pelo fato do produto, a não ser que esse comerciante seja um importador, ou seja, ele que está trazendo o produto para o país. Aí ele está previsto lá no artigo 12. Mas se ele não é um importador, em princípio ele está de fora da responsabilidade pelo fato do produto. E aí esse comerciante ele só vai ser reintegrado nesta cadeia de responsabilidade pelo fato do produto nas hipóteses do artigo 13 do CDC. Então, nas hipóteses do artigo 13 do CDC, o comerciante responderá por fato do produto. Então, vamos de novo, recapitulando. Como regra, pelo artigo 12 do CDC, todos os fornecedores respondem pelo fato do produto, salvo o comerciante, que não responde pelo fato do produto. O comerciante só responderá pelo fato do produto, ou seja, por danos ao consumidor decorrentes de falha na fabricação do produto, na sua construção, nas hipóteses do artigo 13, que são elas:
O comerciante responderá por fato do produto quando comercializar um produto sem rótulo, sem indicação do fabricante. Então aqui o consumidor não pode ficar sem um responsável pelo dano que ele sofreu, porque ele não conseguiu achar o responsável. Então um comerciante que vende um produto sem rótulo, sem indicação do fabricante, ele assume a responsabilidade perante o consumidor pelo fato do produto. Também, naquelas hipóteses em que o fornecedor, o fabricante, não foi encontrado pelo consumidor por uma insuficiência ali na sua identificação no produto. Então o comerciante tem sempre essa responsabilidade de verificar bem os produtos que ele está comprando para revender, ver direitinho quem é o fabricante, se isso está indicado claramente para o consumidor. E também, terceira hipótese, o comerciante responderá pelo fato do produto sempre que se tratar de um produto perecível que for armazenado erroneamente pelo comerciante. Então, um supermercado que armazena um produto congelado sem observar as condições de armazenamento que o fabricante colocou lá na embalagem. E aí acaba vendendo para o consumidor um produto que já está estragado por má armazenagem. Nesse caso, o comerciante vai responder pelo fato do produto, pelos danos que o consumidor teve pela ingestão daquele produto estragado, por exemplo. E aí você deve estar se perguntando, são hipóteses então, Bruno, de responsabilidade subsidiária do comerciante? Bom, as duas primeiras, o inciso 1º e 2º do artigo 13, sim, não é? O comerciante vai responder nas hipóteses em que eu não consegui responsabilizar, localizar, identificar o fabricante. Mas a hipótese do inciso 3º não é uma hipótese de responsabilidade subsidiária, mas sim uma hipótese de responsabilidade direta, por ato próprio. Aqui foi o comerciante que armazenou errado o produto, sem seguir as orientações do fabricante. Ele responde por ato direto dele, ok? Muito bem. Prazo, Prazo para reclamar. Você vai lembrar comigo aqui, falei que a consequência da responsabilidade por fato do produto ou do serviço é indenização. Então, a consequência de um dano ao consumidor é ele pleitear a indenização. O prazo para que ele pleiteie esta indenização, para que ele ajuize uma ação pedindo a indenização dos seus danos materiais e morais, está previsto no artigo 27 do CDC e é um prazo de 5 anos. É um prazo de 5 anos. É um prazo de natureza prescricional. Olha então a diferença, hein? Enquanto o prazo para pedir garantia no vício do produto ou do serviço é de 30 ou 90 dias, o prazo para pedir indenização por danos, para pedir reparação civil no caso de fato do produto ou do serviço, é de 5 anos e é de natureza prescricional, porque ele não está ligado a um direito potestativo, ele está ligado a um direito subjetivo, que é o direito de propor uma ação para pedir indenização. Perceberam? Então as diferenças são fundamentais. Se você não souber distinguir, você pode pegar um caso que é de vício do produto ou do serviço, achar que é de fato e achar que tem prazo de 5 anos. E quando você for lá pleitear aquela consequência, você já ter perdido o prazo. Por isso que é preciso saber identificar muito bem as características de ambos para saber com quais prazos você está trabalhando. Lembrando que a responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, ela está regrada lá dos artigos 8º até o artigo 17 e pelo artigo 27 do CDC, tá ok? Muito bem. Então, recapitulando, responsáveis solidários aqui na responsabilidade pelo fato, só no caso de responsabilidade pelo fato do serviço, que eu vou ter todo mundo, inclusive o comerciante, como solidariamente responsáveis. No caso de fato do produto, eu vou ter todo mundo menos o comerciante, não é? Salvo as hipóteses do artigo 13. A consequência do fato é a indenização. O prazo para pleitear a indenização é de 5 anos. Prazo de natureza prescricional. Muito bem.